E agora, começando a falar desse signo, o primeiro de todos, ao signo que mais tem atitude de todo o zodíaco. Aquele signo que não espera absolutamente nada de ninguém. Aquele signo que faz as coisas acontecerem. Aquele signo que é o guerreiro do zodíaco, que é o soldado do zodíaco. Que na hora que tem uma guerra, no momento que tem uma grande revolução, é o signo que vai dar cara pela primeira de todos. Lógico. É claro que esse vídeo só poderia ser para os arianos. Os arianos, eles são um signo que o planeta que rege Áries é Marte. É o Marte, é o guerreiro, é a força. Inclusive, esse planeta que rege Áries é onde demonstra pra gente as nossas ações e as nossas atitudes. Então, o ariano, ele representa a casa, a primeira casa do zodíaco. Inclusive, quando a gente começa um ano astrológico não começa em janeiro. Não começa assim, começou o ano astrológico, dia 1º de janeiro. Não. O ano astrológico começa quando a gente entra na constelação de Áries. Nesse momento que acontece ali por volta do dia 21 de março a 22 de março, aquele momento exato é quando nós iniciamos o nosso ano astrológico. Por quê? Porque ali, no dia 22 de março, a gente entra com o Sol na constelação do primeiro signo do zodíaco, que é a constelação de Áries. Esse signo que é a representação das nossas iniciativas, das nossas atitudes. O planeta que rege Áries é o Marte, como eu falei para vocês. O Marte é a representação das nossas ações. Então você que está escutando, você que está me ouvindo, às vezes você fala assim, Ricardinho, parece que eu sou assim, meio brocochô nas minhas atitudes, eu não tenho, às vezes, muita empolgação, às vezes eu não tenho muita, sei lá, entusiasmo de agir, às vezes eu sou muito procrastinador, aquela pessoa que sempre deixa para depois, pro mês que vem, uma hora eu começo, quando fizer uma lua cheia bonita, de repente eu olho para ela, ela toca meu coração, no outro dia eu começo, e assim você não começa nunca, né? Toda essa atitude é a representação do Marte no seu mapa. Pessoas que são muito proativas, pessoas que têm muita iniciativa, pessoas que são vigorosas nas suas ações, significa que tem um Marte bem aspectado. Pessoas mais preguiçosas, pessoas mais cansadas, aquelas pessoas que você parece que precisa ficar empurrando para a pessoa ter uma determinada ação, significa que ela tem um Marte mal aspectado. O Marte, ele sempre vai representar a maneira como a gente age, a maneira como são as nossas ações. A forma que você age, as suas atitudes, as suas iniciativas, tudo isso é a representação de Marte no seu mapa. Então você precisa olhar no seu mapa. Você precisa identificar como é que é esse Marte. Mas o Marte, aí a gente já começa agora a entrar também em uma outra esfera da astrologia. O Marte é quando a gente perde a cabeça, é quando a gente briga, é quando às vezes a gente arranja confusões, é quando às vezes a gente discute, não tem paciência para certas coisas. O Marte é o nosso planeta que a gente precisa observar muito bem os aspectos que ele forma com outros planetas dentro do nosso mandala do mapa. Porque é o Marte que vai indicar se você é uma pessoa briguenta, se você é uma pessoa que você não tem paciência nenhuma, se você é uma pessoa que às vezes você acaba arranjando muita confusão na sua vida. Tudo isso está ligado a Marte. Ricardinho, mas tem como eu neutralizar isso? Tem. A partir do momento que a gente vai no seu calcanhar de Aquiles. A partir do momento que a gente observa onde que está o seu gatilho. Aonde que você consegue perder a sua paciência. Isso, quando a gente olha os aspectos de Marte, a gente vai identificar aquele ponto que é o seu gatilho. E é lá. Se você entender, você diminui, às vezes, essa falta de paciência que você tem. E você consegue neutralizar, às vezes, essa impaciência que te acompanha, às vezes, durante tanto tempo. Agora, e a casa que rege Áries? É a casa 1. O que significa a casa 1? A casa 1 é a casa das nossas iniciativas. A casa 1 é a casa da nossa autoimagem,
da nossa autoconfiança, da nossa autoestima. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, Ricardinho, aquela pessoa é meio feinha, né? Mas tem uma confiança absurda. Isso não, a confiança não está representando a beleza. Observa ao seu redor. Você vai ver que você tem muitos amigos que são muito bonitos, ou muitas amigas que são muito bonitas, mas não são tão confiantes. São pessoas que você olha, às vezes, se relacionando com pessoas que você fala, cara, como é que essa mulher tá com esse cara? Ou como é que esse cara tá com essa mulher? Falta de confiança, falta de autoestima, falta de iniciativa. Tudo isso você enxerga na casa 1. E essas pessoas que são alfa, esses homens alfa, essas mulheres alfa, essas pessoas com tamanha confiança, tamanha autoestima, tudo isso você também observa na casa 1. Então, a casa 1, ela é uma casa muito boa de você interpretar ela, porque é onde está sua autoestima e sua autoconfiança. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça, porque você vai saber se cuidar melhor, trabalhar melhor a sua imagem, trabalhar melhor a sua autoestima. Não perca essa oportunidade de você entender um pouco melhor sobre a sua natureza que você olha dentro do espelho para você. E agora, nós vamos olhar quais são as combinações de Áries. Quais são os signos que se relacionam bem com os arianos, ou as arianas, né? A melhor de todas as combinações sempre é o oposto. Sempre é quando forma um ângulo de 180 graus. O oposto de Áries é Libra, é a combinação ideal. Porque o que falta em Libra tem Áries. O que falta em Áries tem Libra. O que falta em Áries? Diplomacia, olhar para o próximo, não ser tão individualista, saber que existe uma outra pessoa também que tem vontade, sabe? Ser um pouco mais fino nas ações. Tudo isso que falta em Áries tem de sobra em Libra. Então, Libra tem muita educação, lado fino. Os librianos ou as librianas sempre vão observar um pouco a sua vontade, às vezes até mais do que a deles. Então, tudo isso os librianos vão ensinar para os arianos, que falta isso nos arianos. Agora, o que falta em Áries? Atitude, iniciativa, proatividade, começar as coisas, mesmo não tendo absoluta certeza se vai ou não vai dar certo. Isso é uma condição que os arianos têm de sobra, que ajuda os librianos nesse momento. Então, os librianos que falta, às vezes, aquela coisa da iniciativa, aquela coisa da atitude, os arianos estão ali para ajudar os librianos. Então, essa é uma combinação que seria a combinação ideal para os arianos. É a combinação que eu chamo assim do par ideal, da complementariedade ideal. Agora, quais são as outras combinações também que geram um casamento para os arianos? São quando ele combina com o mesmo elemento, que seria Áries e Leão, ou Áries e Sagitário, né? Normalmente, Áries e os leoninos é uma combinação, digamos assim, que trabalha muito aquela coisa da autoestima, da autoconfiança. Se tiver um ariano ou um leonino que o ego é maior do que o outro, provavelmente a relação já tende a começar a dar um pouco errado. Então, é uma relação que sempre um vai ter que deixar muito claro quem é o alfa. Sabe aquela relação assim que, ó, quem manda é ele ou quem manda é ela? Se isso ficar claro, essa é uma relação que tende a dar muito certo, porque são dois signos que tendem a ter o ego e a autoestima muito alto. Então, eles vão precisar trabalhar um pouco isso. Agora, os arianos e os sagitarianos normalmente tendem a ter um relacionamento de muita festa, de muita diversão. Sabe aqueles casais que você olha que o tempo todo tá viajando, sabe? O tempo todo tá indo para festa de Ano Novo, festa de Carnaval, o tempo todo tá pegando cruzeiro, sabe, de festas. Normalmente é esse signo de Áries e Leão. O ariano também tem uma outra combinação que forma um casamento, que são seus complementares, os outros signos do elemento também ar, que seria os arianos e os geminianos, e Áries e Aquários. Então, Áries e Aquários e Áries e Gêmeos têm uma combinação também que pode formar casamento. Dependendo do dia que vocês nasceram, vocês formam o que nós chamamos na astrologia de sextil, que é um ângulo de 60 graus, que significa nada mais, nada menos do que um ângulo de casamento. Então, normalmente os arianos, quando se relacionam com os geminianos, é aquela relação muito mental, é aquela relação muito inteligente, aquela relação que vai mais para a comunicação. E quando os arianos se relacionam com os aquarianos, é uma relação mais racional, é aquela relação de mais liberdade, é aquela relação que não tem muita cobrança, sabe? Não vai ter aquele mimimi. Ah, pô, você foi ontem num almoço e não me chamou. Não existe isso. Não existe esse tipo de discussão, não existe esse tipo de conversa numa relação de Áries e com Aquários. Eles são livres, sabe? Eles têm a mente aberta.
É como se assim, bom, beleza, se você foi no almoço ontem, não me contou, porque não era para me contar e tá tudo certo. E aquilo ali toca o barco. Porque são signos mais mentais, mais racionais. Agora, quais são as combinações dos arianos que são neutras? Que pode dar muito certo ou não. Tudo vai depender dos demais planetas, que seria a Lua, Vênus, Marte, o Mercúrio, né? Dependendo da combinação desses outros planetas, aí pode ser que essa combinação dê muito certo. Ou não. Mas para isso precisa analisar esses outros signos, que seriam os arianos e touro, Áries e touro, ou Áries e peixes, ou Áries e escorpião, ou Áries e virgem. Essas 4 combinações para Áries vai depender muito dos demais planetas. Então pode ser que dê um casamento, e pode ser que dê um casamento extremamente harmônico. Agora, quais são as 2 combinações que são desafiadoras para os arianos? Que são combinações que vai fazer com que os arianos cresçam muito, evoluam muito, traga muito, digamos assim, uma natureza de uma transformação para a sua vida. Seriam os arianos e os cancerianos, e os arianos e os capricornianos. Por quê? Áries é muito isso do impulso, da iniciativa, de não esperar muito as coisas acontecer, fazer as coisas acontecer. Já Capricórnio quer tudo muito seguro, tudo muito estável. Os capricornianos é como se quer tudo muito planejado, de uma forma muito organizada. Então é como se os capricornianos, eles podem achar que os arianos às vezes são muito fogo de palha. E os arianos podem achar os capricornianos às vezes um pouco chato, aquele signo muito metódico. Então eles vão ter que trabalhar muito essas diferenças para que essa relação dê muito certo. E outra combinação seria Áries com Câncer. Como o Câncer tem muito essa coisa do lado amoroso, do lado sensível, do lado carinhoso, e os arianos têm muito essa coisa, esse ímpeto, né, de mandar mais, de ser mais ativo. Então é como se os cancerianos podem se sensibilizar muito pela forma que o ariano lida com eles. E os arianos podem achar um signo meloso demais, os cancerianos. Por esse motivo, eles também vão ter que trabalhar um pouquinho além da conta para que essa relação possa vir a dar muito certo. Bom, e assim eu finalizo aqui esse signo que é o guerreiro do zodíaco, que são o signo, digamos, da arte da guerra. O signo que mais mostra de todos os zodíacos a confiança que a gente precisa trabalhar na nossa autoestima e na nossa autoimagem. E para vocês, um beijo no coração de vocês, arianos. Esse signo tão porreta, esse signo tão alfa. E até o próximo vídeo.